bastante aqui no Brasil. Ano passado, o Fortaleza jogou 78 vezes. Foi o time que mais entrou em campo, não no Brasil, no mundo. 78 jogos para o Fortaleza no ano passado. Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e tal. E nos primeiros 6 meses desse ano, é o brasileiro que mais entrou em campo. Essa é a partida de número 42 do Fortaleza. Para efeito de comparação, hoje foi o jogo número 37 do Palmeiras no ano. O Fortaleza já jogando 42 vezes. E o que é que deu tão certo para o Fortaleza para que conquistasse essa vitória por 3-0, na sua opinião, Caio Ribeiro? Eu acho que é a estratégia, o fato de ter entendido que não pode jogar muito aberto contra o Palmeiras, de que você tem que competir, principalmente na questão física, diminuir espaço, morder, não deixar o Palmeiras à vontade na partida e ser eficiente lá na frente, como o Lucero foi. Na hora que você sai na frente, que você abre 2-0 e tem essa proposta de jogo com uma defesa muito consistente, fica difícil de você perder a partida. Calão, uma derrota pesada dessa para o Palmeiras, há dias de um derby, de um jogo contra o maior rival. Tem algum tipo de impacto ou o Palmeiras é um time já tão experiente, tão cascudo, que isso vai afetar menos? Eu acho que não é legal para você ir para um clássico importante desse jeito, mas é um time que é cascudo. Eu acho que o Abel vai tirar lições, como por exemplo, eu acho que ele errou nas escolhas dos iniciais nesse jogo de hoje, da escolha inicial, e até também nas mudanças que acabaram acontecendo. Ele até tentou colocar o time para frente ali, e aí o Fortaleza achou espaço. Eu acho que os 2 gols logo no início do primeiro tempo e do segundo tempo acabou condicionando também essa vitória do Fortaleza, mas o Abel sabe lidar, né? Agora vai ter que ver a questão da recuperação, os jogadores saindo lesionados, né? Até a questão de suspensão, vai ter que dar um jeito de arrumar a casinha aí nesses poucos dias que tem para segunda-feira. Hoje imagino que a opção pelo Rafael Veiga e o Estevão, não desde o início, tem a ver com a condição física dos jogadores, com esse desgaste, é uma viagem longa para Fortaleza e agora precisa arrumar a casa aí pensando no clássico de segunda-feira. A sorte é que vai ter um dia a mais, se a gente for pensar assim, porque o clássico é só na segunda e não no domingo, Caio. Eu acho que você foi cirúrgico. O Palmeiras, qual é o diferencial desse Palmeiras? É a consistência defensiva e a intensidade pelos lados do campo. Na hora que hoje, quando eu falo que o Abel tem crédito, não é problema nenhum, é o maior treinador da história do clube, na minha opinião, por tudo que conquistou e a maneira como conquistou, nem sempre tendo o melhor time, mas ganhando Libertadores, ganhando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que as escolhas hoje na escalação como time titular, quando você faz o Mike dobrando pela direita com o Marcos Rocha, quando você faz o Caio Paulista dobrando pela esquerda com o Piquerez, você perde o que é um diferencial dessa equipe, que é o improviso, que é o drible, que é a jogada de linha de fundo. Então, acho que hoje as escolhas do Abel não funcionaram. E para o jogo contra o Corinthians, eu tenho certeza que ele vem diferente. E você mencionava em algum momento do jogo também um olhar para o mercado, apesar de valorizar os garotos. Hoje a gente teve a estreia de mais um, né, o Vitor Reis na zaga. O Palmeiras olhar para o mercado para buscar reforços pontuais nessa janela que vai abrir agora no começo do mês. Principalmente na questão do miolo de zaga. E aí a linha da posição, ela pode falar até melhor do que eu. Quando você tem 2 referências como Murilo e Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes disputando a Copa América. Você já lança o Naves, que é um menino, que é da base, e tem um outro de 17 anos, você tem que olhar para a reposição do Luan. Porque o Luan, e que seja muito feliz no México, porque a torcida do Palmeiras tem um carinho muito grande, porque além de um bom jogador, é um grande cara. Né? Então vai deixar saudades. Mas na hora que você perde um cara experiente, que você não tem um dos dois, você bota o Luiz, sabe que ele vai dar conta do recado, eu acho que você precisa repor. E não é olhando só para a base, é olhando para o mercado e trazendo alguém um pouquinho mais rodado para esse setor. E olhando para o Fortaleza, Calan, acho que o torcedor, obviamente, sairia feliz em qualquer circunstância, mas se você for imaginar que o tanto de desfalques que o Fortaleza tinha hoje, o Quetino, por exemplo, um dos jogadores mais importantes, estava fora. Esse resultado acaba sendo ainda mais especial por conta das circunstâncias dos desfalques de hoje. E você venceu um candidato a título. O Palmeiras é um candidato a título, tá? Em outra competição em si, na busca por outra coisa. É importante falar sobre isso. E no Atlético Mineiro também, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza também estava com alguns jogadores fora, né? E conseguiu ali, poderia ter vencido, acabou empatando, mas a vitória hoje foi muito positiva pro lado do Fortaleza. E em um jogo que está terminando, o Atlético Mineiro fez o segundo gol com o Rômulo. Termina o jogo e o Galo no finalzinho conseguindo aí o gol da vitória com o Rômulo. Você vai ter todos os detalhes sobre essa vitória já no Segue o Jogo, que está chegando com o Lucas Gutierrez e com o Paulo Nunes. Agora, vamos dar uma olhada na classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. 8 dos 10 jogos do Brasileirão aconteceram nesta noite. Temos 2 partidas ainda amanhã. E a classificação tem o Flamengo ainda na liderança, com 24 pontos. O Bahia chegou aos mesmos 24, mas está 2 gols atrás no saldo, então a liderança é do Flamengo.
Bahia com a mesma pontuação. Depois, Botafogo 23, Palmeiras 23, Cruzeiro 20, Atlético Paranaense 19, Internacional e Bragantino 18, Fortaleza 17, Juventude 16, São Paulo e Atlético Mineiro 15, Criciúma, Cuiabá 12, Vasco 10, Atlético Goianiense 10 e na zona do rebaixamento, Vitória 9, Corinthians 9, Grêmio 7 e o Fluminense com 6 pontos. Lembrando que amanhã nós teremos Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma. Obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e daqui pra frente segue o jogo, chegando Lucas Gutierrez e Paulo Nunes com o resumo da Super Quarta do futebol. Futebol na Globo, aqui é emoção!